Corromper é induzir alguém a realizar atos contrários ao dever e à ética. Eu sou o Osiel Messias e nesta aula quero falar para você qual é o veneno que corrompe o coração de um discípulo. Por isso, discípulo e discípula, seja bem-vindo à Escola para Discípulo. Ganhar, consolidar, discipular e enviar, esse tem sido meu. Livro dos Reis, capítulo 4, versículo 38 ao 41, é a passagem bíblica que fala do discípulo que colocou veneno na panela. Vale a pena também ressaltar que veneno, em muitas das suas traduções, veneno significa aquilo que corrompe moralmente. E corromper é induzir alguém a realizar atos contrários à ética e ao dever. Nesta aula eu quero falar qual é o veneno que corrompe, que faz o discípulo cometer atos contrários à ética e ao dever. O veneno que corrompe o coração de um discípulo. Então veja só, primeiro livro dos Crônicas, capítulo 26, e versículo 16, vai dizer assim: mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper, e transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo e queimou incenso no altar de incenso. Esse texto é o texto que fala do rei Uzias. Se você ler essa passagem bíblica, você vai perceber que Deus foi quem fortificou o rei Uzias. A Bíblia vai nos ensinar que Deus ele deu a Uzias, deu graça para que Uzias inventasse algumas armas de guerra. E Uzias chegou a ter, na verdade, um exército com armas bélicas. Então, quando ele se fortificou, porque foi Deus quem o fortificou, quando ele se fortificou, quando ele teve um reinado forte, quando ele teve um exército forte, o seu coração se exaltou até se corromper, porque transgrediu contra quem? Contra o Senhor seu Deus. O que ele fez? Ele entra no altar de incenso e queima incenso, no altar. Agora veja só que interessante. Então o que corrompe o coração de um discípulo? A soberba. A soberba é o veneno que corrompe o coração de um discípulo. Veja, o texto diz isso. O seu coração se exaltou até, veja a palavra até, enquanto o seu coração não se corrompeu, ele não parou de se auto-engrandecer, se auto-exaltar. O seu coração se exaltou até se corromper, a ponto de transgredir contra o Senhor, entrar no templo e queimar incenso no altar de incenso. Veja bem, quando Ezequias ele fica soberbo, ele começa a cometer atos contrários à ética e ao dever, porque não cabia a ele queimar incenso no altar de incenso, cabia aos sacerdotes. Isso era um ministério sacerdotal. Os sacerdotes eram quem queimava incenso no altar do incenso. Mas o veneno da soberba que corrompeu o coração fez com que o rei Ezequias achasse ou pensasse que agora ele poderia fazer o que quisesse, que ele teria direito de fazer o que bem entendesse, a ponto de transgredir contra o Senhor, a ponto de fazer algo que não cabia a ele fazer. Não era o ministério dele fazer, era o ministério dos sacerdotes. Porque veja só que interessante, embora ele era o rei de Israel, o rei de Judá, os sacerdotes era quem dava cobertura ao rei Ezequias, o rei Uzias, melhor dizendo. Por quê? Porque eram eles que iam lá e ofereciam incenso ao Senhor. Sabemos que o incenso, ele fala da oração. Eram os sacerdotes que oravam ao Senhor, que sacrificavam ao Senhor. Então o rei Uzias estava debaixo da cobertura dos sacerdotes. Mas quando o seu coração se exaltou, ele começou a pisar em cima da sua cobertura. Ele começou a achar que era melhor do que a sua cobertura, que poderia fazer o que bem quisesse. Então ele não respeita mais, porque o soberbo, ele não respeita mais a sua cobertura. Ele não respeita mais o sacerdote. Ele não respeita mais quem está sobre si com liderança. Então ele entra no altar de incenso para queimar incenso ao Senhor, sabendo que isso não lhe era permitido. E o que isso eu quero, dentro da passagem bíblica, aplicar para você, discípulo? Que embora, discípulo,
você esteja se fortificando, você esteja crescendo. Veja só, Deus foi quem fortificou o rei Uzias. Com certeza o seu discipulador, o seu líder, está te ajudando a crescer, está te ajudando a ter uma vida consolidada, uma vida edificada na rocha, para que você seja um discípulo forte. Mas veja só, quando você estiver forte, estiver consolidado, estiver firmado, não permita que a soberba corrompa o seu coração. Não permita que a soberba invada o seu coração a ponto de você agora não respeitar mais a sua cobertura espiritual, não respeitar mais o sacerdote, não respeitar mais o líder, não respeitar mais o discipulador, o seu pastor. Não permita que, porque você, discípulo, está crescendo, você está prosperando, não permita que a soberba corrompa o seu coração, porque o final do rei Uzias foi ficar leproso, porque transgrediu contra o Senhor seu Deus. Você pode sim ter uma vida abençoada, uma vida próspera, você pode sim ser um discípulo mega, mas respeita a sua liderança. Não seja soberbo sobre a sua liderança. Não olhe para o seu discipulador com um olhar altivo. Não olhe para ele com um olhar de cima. Respeita a sua liderança, respeita o ministério do seu líder, o ministério do seu pastor, o ministério do seu discipulador. Por mais que Deus esteja te fortificando, por mais que você esteja crescendo, não beba desse veneno. Não permita que a soberba corrompa o seu coração, porque corromper é levar o discípulo a de fato fazer coisas, atos contrários à ética e ao dever. E o veneno é tudo aquilo que corrompe moralmente. Então, nesta aula, discípulo, eu quero que você aprenda isso aqui. Você pode sim ser um discípulo forte, um discípulo power, mas não fique soberbo. Respeita a tua liderança, respeita o seu discipulador, respeita o seu pastor. Que esta aula tenha edificado o seu coração, que você tenha aprendido aqui nesta lição. E se isso faz sentido para você, deixa aí o seu like, deixa aí também o seu comentário. Se você que me está me assistindo não é inscrito nesse canal, inscreva aqui nesse canal. Se você também é um discípulo e quer continuar crescendo na graça e no conhecimento, se inscreva, porque tem muita aula boa ainda para nós compartilharmos aí com você. Que Deus abençoe a sua vida grandemente e lembre-se, discípulo, o veneno que corrompe o coração de um discípulo é a soberba. Não beba deste veneno. Que Deus abençoe a sua vida grandemente e até uma próxima aula, querendo Deus, em nome de Jesus Cristo. Deus te abençoe.